Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as projeções do mercado, tanto para a nossa bolsa quanto para os nossos principais indicadores macroeconômicos. E já trago aí algum spoiler, porque parece que as coisas no Focus mudaram e mudaram bem. Então a gente vai tratar desses detalhes com vocês, mas vamos também falar aí na esteira do que vocês acabaram de ver aí sobre as bets. A gente vai também falar sobre isso no programa. Vamos falar que bet não é investimento, inclusive saiu um alerta no Banco Central em forma de meme. A gente vai repercutir isso um pouquinho com vocês, mas também sem deixar outros assuntos importantes, como o preço do petróleo, o fechamento lá na Ásia, como é que está o mercado hoje de manhã. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira é dia de saber como o mercado passou o fim de semana, e não foi um fim de semana muito fácil para o mercado não, pelo visto, porque ele acordou azedo, está concluindo aquela narrativa que a gente está falando já faz um certo tempo aí, sobre como que funciona na visão dele aí, essa questão do crescimento econômico, inflação. A gente vai explicar tudo bonitinho para vocês. Vamos falar também de bets, a gente vai explicar esse buraco que a gente está em relação a apostas esportivas, que muita gente achando que isso é investimento, que dá para você substituir, por exemplo, uma carteira de ações ou mesmo uma renda fixa por bets, né? Então não é assim que a banda toca, a gente vai explicar isso para vocês. Mas antes de tudo, já vamos passar para a nossa agenda, né? Que deve ter bastante coisa aí para a gente tratar no dia de hoje, até que não tem tanta coisa aí, que é basicamente essa página só, né? Exatamente. Hoje tem uma agenda um pouco mais esvaziada, mas aí com grandes expectativas para a semana que vem e para alguns indicadores que saem essa semana. Essa semana é bem focada em inflação. Então, o mercado já está esperando a inflação brasileira, que sai na terça, e também temos inflação nos Estados Unidos, tanto inflação ao consumidor como ao produtor nessa semana. Então, o radar já está voltado para isso desde a semana passada. Então, depois da divulgação do payroll, que era a estrela da semana nos Estados Unidos, o mercado já começou a ficar ansioso pela divulgação da inflação por lá. E aqui no Brasil, antes mesmo da sexta-feira, o radar, realmente o foco e todo o holofote já estava voltado para terça-feira, que seria a divulgação da inflação aqui no Brasil. Então, a gente tem essa semana bastante marcada por esses índices e temos também decisão de política monetária no Banco Central Europeu. Mas vamos lá passar para segunda-feira, porque ainda não é terça. Então, o que temos hoje? Temos o IPCS semanal aqui no Brasil, 8 horas da manhã, já foi divulgado. 8h25 sai o relatório Focus, e esse, como a gente falou, a gente vai tratar com detalhes com vocês, vai passar ponto a ponto, até porque mudou bastante coisa e mudou coisa importante às vésperas aí do Copom. Então vamos passar por esse ponto. Departamento do Comércio divulga estoques no atacado de julho nos Estados Unidos. Aqui não deve ganhar grande peso essa divulgação, até porque, como eu falei, o mercado já está olhando para frente, já está querendo saber realmente da inflação por lá, tanto ao produtor quanto ao consumidor. Hoje, a dirigente do Banco Central Europeu, a Elizabeth McCall, participa aí de conferência financeira global do Barclays em Nova York. Então, aqui também, pronunciamento de dirigentes do Banco Central Europeu, bem perto aí também de decisão de política monetária. Então, pode trazer alguma indicação ou não de como vai se comportar os juros na Europa, mas isso também já está quase dado. O movimento por lá também já tem uma expectativa bastante sólida, então não tem muito ali para onde correr. O que o mercado realmente quer, e aí buscando nessa agenda, é alguma indicação, alguma sinalização para onde podem ir, para onde podem ir, porque não é só uma, as taxas de juros, tanto nessa semana quanto na semana que vem. Então o radar realmente deve ficar mais voltado para isso. Tem balança comercial semanal às 3 horas, dado também já bastante conhecido nosso da segunda-feira. E hoje, às 4, sai o crédito ao consumidor de julho, o Banco Central dos Estados Unidos que vai divulgar esse dado. Então, como eu falei, hoje não temos aí muitos dados com peso, ou que devem ganhar um peso grande. O Focus pode mexer, sim, com as expectativas aqui no Brasil no momento de indecisão em relação a juros, mas fora do Brasil a agenda está bem esvaziada. Então, deve continuar vindo o peso dos dados dos Estados Unidos da sexta e, como falei, expectativa por inflação na semana.
O pessoal lá da Ásia, por exemplo, está esperando muito essa questão aí da inflação e está todo mundo operando com uma cautela até excessiva, né, Débora? Então a gente vai colocar aqui a notícia que a gente sempre sugere para vocês todo santo dia aí, para vocês saberem o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas falando da Ásia, justamente está acontecendo isso, né? Uma cautela, mercados negativos aí esperando aí se vai se confirmar mais um dia da marmota, né? Exatamente. A gente tem essa expectativa muito grande pela decisão do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, que na verdade chama Comitê de Mercado Aberto, é o FONC, mas é o comitê que decide a política monetária e o rumo dos juros por lá. O payroll, né, o relatório de emprego dos Estados Unidos na sexta, ele foi misto, como eu falei. Parte dele veio acima do esperado, parte veio abaixo do esperado, então não teve ali uma unanimidade, vamos pensar assim, na leitura do payroll, inclusive na sinalização desse payroll para onde devem ir os juros dos Estados Unidos. A gente ainda tem as expectativas bem divididas entre corte de 0,25 e corte de 0,5 ponto percentual por lá, então não tem uma grande definição em relação a isso. Na sexta-feira mesmo, as expectativas ficaram bem voláteis, porque logo de manhã a gente tinha expectativa majoritária com o corte de 0,5 ponto percentual e durante o dia essa perspectiva, essa probabilidade passou a equilibrar e ficou até um pouco mais pendente para o lado do 0,25 no fim do dia. Então a gente não tem essa definição e muito vai vir justamente desses dados de inflação. Então essa semana, ou até mesmo até a divulgação dos dados de inflação, a gente deve ter as bolsas operando com essa cautela, não querendo se posicionar de uma forma ali muito direcional. Então a gente deve ter realmente uns mercados andando de lado e talvez até pessimistas, esperando, aqui no caso pessimistas, esperando o corte menor dos juros. Porque se a gente tem um corte maior dos juros nos Estados Unidos, as bolsas de forma global ganham apetite pelo risco, vai mais recurso para as bolsas para buscar ganho na renda variável. Se a gente tem um corte menor, isso vai frustrar a expectativa de um corte maior e pode ser que a gente tenha inclusive ajustes nas posições que a gente já tinha antes, que estavam esperando o corte de 0,5 ponto percentual. Então tem toda essa indefinição e por isso esse sentimento de cautela. Eu vou colocar aqui o Hang Seng na tela, porque Hang Seng é uma bolsa muito intensiva em tecnologia, e não só em tecnologia, mas também em mercado imobiliário chinês, né? Então ele tem esses dois pontos bastante voláteis aí, os dois são muito realmente reativos a vários pontos, principalmente juros. Então eu trouxe o Hang Seng até por isso e ele caiu 1,42, foi uma queda até bastante aprofundada perto de outras bolsas asiáticas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o Hang Seng, por ter essa sensibilidade, ele acaba reagindo mais fortemente a esse tipo de indefinição e incerteza, principalmente em relação a juros. Então, eu trouxe o Hang Seng por esse exemplo, mas a gente tem outros pontos que mexeram com o humor asiático hoje e levaram as bolsas para o terreno negativo. Porque não só tem essa expectativa pelos juros nos Estados Unidos, mas junto a isso, o Japão revisou seu PIB para um patamar abaixo do que se esperava, então foi uma segunda leitura do PIB japonês, que ficou em 2,9, e esses 2,9 ficaram realmente abaixo do que se esperava de projeção para essa segunda leitura, e abaixo do que se esperava, ou que se leu, que foi lido ali na primeira leitura do PIB, na primeira medição. Então isso acabou também cortando um pouco ali do barato dos mercados asiáticos. E outro ponto que saiu hoje foi a inflação da China. A inflação da China veio abaixo do esperado também, mas marginalmente abaixo do esperado. Então teve alta dos preços por lá, mas não na magnitude que se esperava. Foi uma diferença de 0,10. Mas a gente sabe que para a China isso acaba pesando bastante porque o mercado quer sempre mais da China, quer sempre mais da produção industrial, quer sempre mais da atividade chinesa. Então qualquer deslize, qualquer ponto percentual abaixo do que se espera já causa um efeito muito grande. Então as bolsas hoje acabaram também refletindo esses dados, não foi só o payroll, e tudo isso levou as bolsas asiáticas para um terreno negativo, mas não suficientemente negativo para derrubar as commodities hoje, porque a gente teve um movimento bem negativo na semana passada das commodities de uma forma geral. Então hoje o minério de ferro até mostrou um certo fôlego, apesar dessa decepção com os dados da China, mas o petróleo Brent, que estava ali na abertura no terreno positivo, já virou para o terreno negativo, mas a gente vai ter um tempo só para falar de petróleo Brent, então não vou falar sobre isso agora. Mas o que a gente vê é realmente essa incerteza em relação ao ritmo da atividade econômica, tanto dos Estados Unidos quanto da China, pesando muito no humor, e essa expectativa grande também pelos dados de inflação,
que vão culminar ali na possível decisão de política monetária dos Estados Unidos. Então, ficamos nessa indefinição e isso deve pesar bastante, de uma forma geral, na abertura do Ocidente também. Mas vamos voar para o Brasil, porque a gente tem Focus para falar, né, André? Exatamente. Toda segunda-feira tem o Focus para a gente falar, né? E o Focus pressionando aí. Há uma semana da reunião do Copom, o Focus decidiu aí mostrar suas garras, né? Quando a gente fala o Focus é mercado financeiro, a Faria Lima e tudo mais, né? Vamos mostrar arte para explicar para vocês que é a narrativa que a gente vem falando. Ou seja, basicamente, se quiser pegar o da semana passada, eu falando aqui, pode pegar que eu vou ter que falar de novo a mesma coisa, só que agora a narrativa foi concluída. Qual que é a narrativa? O Brasil está crescendo acima da sua capacidade produtiva, está crescendo acima do que ele pode crescer. Ele teve os dados agora do PIB que surpreenderam e a gente está falando para vocês já desde a semana passada que o mercado e diversos analistas econômicos aí da grande mídia estão com na mesma pegada, né? O Brasil está crescendo muito e isso pode gerar inflação. Então, você vê aí o PIB agora, que estava em 2,46%, agora está em 2,68%. Isso vai subir ainda mais, tá, gente? Porque previsões já estão chegando na casa dos 3%. Então, vai ter subida aí do PIB, aí, da previsão do PIB nas próximas semanas. Só que isso aí contribui para aumentar também a inflação esperada. Também você teve alta da inflação esperada. O que acontece? Então, você precisa frear esse crescimento econômico, você tem que dar algum jeito aí de crescer menos, ou seja, vamos traduzindo para vocês isso, aumentar desemprego, reduzir renda das pessoas, alguns sacrifícios serão necessários, não serão na Faria Lima, né? Mas uns sacrifícios serão necessários, aí vocês terão que doar seus empregos para conseguir controlar a inflação, é isso que o mercado quer, essa vontade do mercado. E para isso ele está elevando aqui, estava em 10,5%, seja a taxa atual, ele subiu 0,75 pontos percentuais a projeção da taxa Selic para esse ano. Já estava se fazendo todo esse terreno para conseguir fazer esse aumento da Selic, só que agora eles chutaram o balde de vez. A gente estava esperando talvez um aumento de meio ponto percentual, já subiram aí no máximo, já subiram aí para 0,75 pontos percentuais, ou seja, eles estão esperando que cresça pelo menos meio ponto percentual na próxima reunião e que continue a tendência de alta. Então é isso que o mercado está querendo. Então ele vai tentar essa narrativa e também é importante a gente lembrar que se não subir agora vai morrer um pouco essa narrativa de subir juros, porque se subir aí você ainda vai ter desculpa para continuar, não, porque você tem que continuar uma tendência de alta da Selic aí para você combater a inflação, porque se não subir agora, com a queda possível dos juros dos Estados Unidos, não vai ter uma narrativa tão forte para subir a taxa Selic. E o próprio Banco Central, o próprio Copom, não está dando sinalizações que eles querem comprar essa narrativa, mas agora o mercado financeiro veio com os dois pés na porta, forte, para tentar aí vender a sua narrativa de que precisa-se sim aumentar a taxa Selic na próxima reunião do Copom. E eu vejo aqui até um ponto importante que eu não queria deixar de ressaltar com vocês, é que eles subiram o câmbio mais uma vez. E subindo o câmbio, eles também têm esse reforço de narrativa. Porque se sobe o câmbio, né, então se a gente espera um dólar mais alto do que se esperava em outros momentos, isso também vai ter potencial para o quê? Para pressionar a inflação. Então vamos subir juros agora, porque se cair juros nos Estados Unidos e a gente subir juros aqui no Brasil, o diferencial entre os juros vai aumentar. Então o que você pode ganhar lá nos Estados Unidos a partir do dia 18 vai ser menor do que ganhava-se antes. E aqui no Brasil, se a gente subir juros, você vai ter esse diferencial ampliado, porque a gente sobe os juros e a diferença entre as taxas sobe. E o que vai entrar aqui? Recurso especulativo para ganhar com a nossa renda fixa também, porque se cair juros, a gente também tem um recurso especulativo para ganhar na nossa renda variável, que é algo que a gente já vem assistindo ser construído desde agosto. Então, já nessa expectativa de corte de juros dos Estados Unidos, entrou bastante recurso aqui para tentar ganhar com países emergentes na renda variável, já que o apetite pelo risco fica favorecido e principalmente nos mercados emergentes. Se a gente tem uma Selic também mais alta, faz com que entre recurso na renda fixa. E aí vai baixar câmbio na marra. E esse câmbio está sendo até
eu vejo muitas vezes pressionado para suportar essa narrativa, porque a gente sabe que se o mercado financeiro vende ou compra dólar, ou vende bolsa, enfim, ele consegue também criar esse cenário, principalmente se ele começa a comprar dólar e se proteger em dólar para tentar fazer, inclusive, o câmbio subir. E aí a gente tem esse reforço de narrativa de 11,25 sendo feito, porque aí, poxa, o câmbio está alto, então vamos subir juros para tentar baixar esse câmbio também via Selic. E aí a gente alivia a pressão inflacionária. E aí eu vejo cada vez mais o mercado, inclusive em suas notícias divulgadas ali diariamente, pressionando para esse aumento de 0,5 ponto percentual agora na taxa Selic nessa reunião. Embora até agentes do próprio Banco Central, inclusive até aqui eu fiquei até surpresa, porque até o Roberto Campos Neto falou, mas isso nem estava sendo discutido até então. Talvez agora comece a ser discutido, porque o mercado mostrou para o que veio e está pressionando forte aí com o Selic. Então vamos ver como é que isso vai mudar. Hoje o Roberto Campos Neto vai falar em um evento também. Vamos ver se ele dá alguma sinalização em relação a comprar essa narrativa de que talvez possa subir juros de 0,5 ponto percentual no Brasil, apesar de até então estar sendo descartado. Vamos falar de bets agora, que o Banco Central fez um aviso importante, né? Vamos colocar aqui o meme do Banco Central aqui na tela aí para vocês verem aí, que é: apostar não é investir, gente. É bem brega, mas é o meme aí que está na moda aí. Mas, Débora, vamos lembrar o nosso telespectador aí que apostar está longe de investir. Exatamente. O Banco Central fez essa publicação, inclusive em redes sociais, né? Uma estética bem conhecida aí de redes sociais nessa semana passada. E eu acho interessante eles montarem esse tipo de meme mesmo, ou de comunicação, porque foi veiculado isso no TikTok, inclusive, inicialmente. O TikTok ele tem ali uma base até mais jovem, então esse tipo de propaganda, esse tipo de alerta também conversa com esse público mais jovem. Mas eu achei bem interessante essa abordagem e para lembrar o brasileiro que apostar não é investir. E aqui a gente sabe, né, pelo menos quem assiste a gente, eu espero que saiba que apostar não é investir, a gente pode destrinchar isso de várias formas. Porque quando você investe, por mais que tenha ali toda a questão especulativa, tem toda uma questão de tentar prever ali o que vai acontecer no futuro para ganhar nesse diferencial, isso seria sim especulação, e você pode especular com vários mercados no Brasil e fora do Brasil também. A gente vê, inclusive, ali mercados que são muito voláteis e que são mais sujeitos a esse tipo de especulação. Então, você tenta ganhar ali no curto prazo ou no curtíssimo prazo o maior valor de recurso possível. Só que se o mercado vira, você pode ter um revés bem grande também. São mercados de alto risco. Só que ainda assim, você, na maioria das vezes, está comprando um ativo. Então, você compra um ativo, ainda que de forma especulativa, você detém aquele ativo. E você tem os riscos ali minimamente calculados, né, de perda desse ativo. Se a gente olha a volatilidade, é isso que a gente está olhando. Quanto ele pode subir acima de uma média de 12 meses, mas quanto ele pode cair em relação àquela média de 12 meses. E aí, você tem um risco calculado, claro, aqui com bases históricas, com todas essas questões, porque a gente não consegue prever o futuro e nem garantir o futuro, mas você tem alguma previsibilidade, inclusive, de como ele pode abrir no curtíssimo prazo, aquele ativo pode se comportar no curtíssimo prazo. Mas eu acho que a diferença crucial aqui é que você comprou um ativo. Então, você comprou uma ação, vamos pegar aqui uma bem conhecida, comprou uma ação da Petrobras, você detém aquele ativo. E você vai vender no melhor momento possível, de acordo com suas expectativas. Quando você aposta, você coloca o seu dinheiro em algo que tem um risco enorme e ele está muito baseado ali, não estou nem falando aqui do jogo do tigrinho, nem nada disso, porque isso, a gente não conhece nem o algoritmo, não dá nem para pensar como funciona, como é que se comporta. Mas se a gente está falando de uma aposta esportiva, por exemplo, um time ganhar do outro, você tem ali as probabilidades calculadas. Então você tem minimamente também o risco calculado que você tem de ganhar ou perder em qualquer uma das duas ali. Só que a questão o risco é altíssimo, porque se você perder, você perdeu tudo. Então, você não tem um limite ali, você vai perder todo o seu recurso. Não é que caiu 10% e depois tem chance de recuperar porque você detém aquele ativo. Não. Você colocou, sei lá, R$100 em uma aposta. Se você ganhar, provavelmente você vai ganhar um percentual pequeno ali, dependendo da aposta, pode ganhar um percentual até maior. Mas se você perder, se for para um revés, você perdeu tudo. Não é que você tem 10%, perdeu 10% e tem chance realmente de voltar. Não tem chance de voltar. Zerou, virou pó. Seu dinheiro foi embora. Então, essa diferença, eu acho que
é, assim, uma diferença que a gente precisa pensar. Você não está comprando nada, você não está investindo em nada ou aplicando, porque investir, a gente sabe que na economia é aumentar a capacidade produtiva. Quando a gente faz uma aplicação, a gente faz uma aplicação financeira, mas você compra um ativo. Agora, na aposta, você não está comprando nada, você está simplesmente apostando ali. E acho que esse discernimento falta para muitas pessoas da nossa população que acham que estão investindo, porque ganhei 100, apostei 100, ganhei, agora eu tenho R$103, né? Então ganhei 3%, vamos pensar assim. Que outro investimento me daria 3% no curtíssimo prazo? Bom, alguns especulativos podem dar também, mas essa visão está totalmente equivocada, porque não é que você ganhou 3% em algo que você realmente tem ali, vai depois render de novo e vai ir para 106. Não, você poderia inclusive ter perdido R$100. Então é um cálculo de risco muito diferente. Você correu o risco de perder R$100 para ganhar 3%. Num investimento isso não acontece, né? As métricas de risco são outras. E qual é a chance, né, de você ganhar esses 3%? E qual é a chance de você perder? Dependendo do jogo, o risco é maior ainda de você perder. Então, isso tudo tem que ficar bem claro, bem nítido para as pessoas, para que elas não caiam nesse tipo de narrativa, nesse tipo de conversinha de que bet é investimento, é renda extra. Não é, né? E as pessoas estão se endividando cada vez mais para tentar ganhar com essa ilusão, porque a ilusão de enriquecer rápido, ela é muito sedutora. E aí você pode entrar nessa ilusão de enriquecer rápido e tentar sempre ali ganhar mais, e aí perde, quer recuperar, bota mais dinheiro. E aí tem toda uma questão, uma discussão, inclusive, se pode usar cartão de crédito ou não para isso, porque o cartão de crédito é uma forma de endividamento. A gente pode não pensar nisso, né, de uma forma profunda, mas ela é uma forma de endividamento. E aí tem alguns países que não permitem que você aposte com cartão de crédito, porque você está se financiando, está se alavancando, está ali endividando para tentar ganhar com uma coisa que tem um risco altíssimo. Então, eu acho que esse alerta do Banco Central vem numa hora muito oportuna e a gente tem que sim ter essa consciência e tem que ter essa consciência muito bem estabelecida de que uma coisa não tem nada a ver com a outra e não é renda extra, não é investimento, é realmente um risco grande e você pode perder tudo. E aqui eu acho que é o ponto principal, pode perder tudo. Não, é assustador, né? A gente dá aula lá, por exemplo, em Investidor Mestre, eu dou aula em faculdade também, e existem muitos alunos aí que perguntam, existe alguma fórmula, alguma métrica para eu conseguir apostar aí de uma maneira mais segura, como se fosse assim, existisse uma fórmula mágica, ou realmente assim, algum método que nem um método que você usa para realizar uma compra de uma ação, de um título público ou de uma renda fixa aí na hora de apostar, porque as pessoas realmente estão achando que é a mesma coisa, que a aposta esportiva ela tem método e que você, sabendo trabalhar com isso, você consegue aí ter sua renda extra e você consegue alavancar seu dinheiro. A aposta esportiva não é investimento, a aposta esportiva ela é de risco elevadíssimo, você não tem o controle sobre nada. Quando você compra uma ação, quando você compra uma renda fixa, você sabe que isso tudo vai depender aí do cenário econômico, e o cenário econômico ele é muito mais previsível. Um jogo de futebol você não tem como prever, um jogo de basquete, um jogo de futebol americano, um jogo de vôlei, você não tem como prever o que está acontecendo. Você tem o que a gente chama de incerteza fundamental. É impossível você ter uma garantia de que aquilo vai acontecer no jogo. É impossível. Então você aposta achando, não, mas eu tenho muitos conhecimentos sobre esporte, então eu entendo muito daquilo, então eu vou saber como que vai fazer, o que vai acontecer. Não é assim. E tem uma outra agravante, porque você não faz hoje geralmente uma aposta só no resultado. Você aposta em cartão, você aposta em quantos chutes vão ser dados no gol, você aposta se o primeiro tempo vai ter gol ou não, você aposta até no placar, inclusive você não aposta no vencedor, você aposta no placar. Então você cada vez, para conseguir ganhar mais, você dificulta a sua aposta.
Então você só está aumentando a chance de perder dinheiro, porque se tudo aquilo não acontece, você não consegue receber o dinheiro. Tirando que existe um monte de denúncias que você às vezes não consegue recuperar o dinheiro, que daí você, para pegar aquele dinheiro, você tem que depositar mais dinheiro, porque aquele primeiro prêmio em dinheiro lá que eles sempre dão para você, você não vai conseguir resgatar aquilo, então você tem que aumentar a quantidade de dinheiro que você vai colocar lá. Então, é uma verdadeira tragédia, né? É basicamente assim, a gente está lutando contra isso, né? A gente vai falar daqui a pouco, inclusive, da nossa campanha institucional para isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que era para ser algo que fosse uma diversão, mas que você tivesse que colocar os diversos avisos, todas as circulações e tudo mais, sobre os perigos que você tem ao entrar nisso, que nem você tem quando você compra uma bebida alcoólica, quando você compra um cigarro, porque é uma atitude que vicia, é uma atitude que gera problemas sociais, principalmente problemas sociais familiares, porque você pode perder muito dinheiro, você pode se endividar, você pode acabar com sua vida baseado nisso. Então você deveria ter, então, inclusive mais avisos. O que era para ser isso, na verdade, não acontece, acaba não virando isso, né? Então é muito perigoso, é muito difícil, né? E já que a gente está falando desse tema aqui, né, não vai dar tempo da gente falar sobre abertura de mercado, o que está acontecendo no mercado, a gente vai chamar então vocês justamente para isso, para a gente ver aí o lançamento da nossa série aí, Bets, Apostas Online, o jogo sujo que ninguém comenta. E ninguém comenta porque todo mundo é patrocinado por Bet hoje, né? Os grandes canais aí de televisão são patrocinados por Bets, os grandes veículos de mídia, grandes canais de televisão estão fazendo suas próprias bets, inclusive, né? Então a gente vai mostrar aqui tudo aí para vocês em relação, que estão tentando esconder sobre como essas plataformas operam, o que acontece, a ruína financeira que acontece com as pessoas, a ligação os esquemas de corrupção, a gente está vendo aí lavar dinheiro do jogo do bicho, aí, manipulação de resultado, tudo a gente vai mostrar para vocês, né? A gente procurou um monte de influenciador, um monte de jogador, todo mundo aí que faz propaganda de aposta esportiva, e óbvio que ninguém aceitou da entrevista, porque as bets elas pagam muito bem justamente também para esse silêncio, né? E a gente, como vocês sabem aí da nossa reputação do ICL, a gente vai colocar o dedo na ferida e vai tentar mostrar tudo, né? Então você vai ter dia 19/9 aí, às 8 horas da noite, quinta-feira aí, a nossa estreia aí dessa série documental, vai ser o primeiro episódio, vocês depois aí vão ver tudo na plataforma aí, mas pelo menos a estreia vai ser aí no dia 19/9, às 8 horas, quinta-feira. Clica aqui no link, clmercado.com.br aí, e aproveita que a gente já está falando, aliás, não foi proposital o que aconteceu hoje, tá? Que a gente ainda ia falar de petróleo, ia falar de renda, ia falar ia fazer abertura de mercado, só que, como sempre, a gente acabou se estendendo muito por esse tema, que é muito importante a gente falar e pontuar sempre que o risco que é essa coisa da aposta esportiva. E para quem está aí no chat, né, falando que tem alguns investimentos, enfim, que foram divulgados algumas semanas aí, então, alguns investimentos até com opções de cupom. Se vocês quiserem, amanhã eu posso explicar como isso funciona, mas também tem ali os seus limites claro que dependendo da ponta não vai ter limite de perda se o mercado sair muito do controle, se acontecer um revés muito grande. Mas ainda assim, você tem, claro que o mercado de opções, ele é um derivativo que deveria ser usado mais para você se proteger de qualquer coisa, e muita gente usa para especular. Então também há uma deturpação do mercado de opções em várias esferas. Mas se vocês quiserem, amanhã eu trago essa diferença do investimento para o jogo, para quem está falando, é a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa. Então, eu já digo, não é, tá? E aplicar financeiramente é bem diferente, por mais que o mercado vire, por mais caso da Americanas, que as ações deterioraram, tudo isso ainda tem, sim, algum fundamento por trás. Agora, as apostas, elas só têm probabilidades que podem ou não acontecer. Então, amanhã eu monto um materialzinho para vocês e eu trago essas dúvidas explicadas da nossa audiência. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Pois é, não sou muito craque de bola não, mas eu tenho certeza que depois de você assistir eu mexendo com a bola aqui, o algoritmo da sua rede social vai te entregar
uma propaganda de bet. Elas tomaram conta de tudo, dos canais de televisão, das redes sociais e também tomaram conta da vida das pessoas mais pobres do Brasil. As pessoas estão viciadas, endividadas, algumas tirando a própria vida por conta disso. O brasileiro mais pobre gastou mais dinheiro em apostas no ano passado do que com arroz, por exemplo. E a gente vai denunciar o que está sendo feito, porque isso envolve as maiores organizações criminosas do país, envolve políticos, envolve canais de televisão e todo mundo tem medo de falar sobre isso. Para você assistir o lançamento da série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta, e no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar as estruturas desse mercado. Dia 19 a gente se vê.